amadurecimento. A terceira palavra com a letra A, atualização. Atualização. Estarmos constantemente nos atualizando, estarmos constantemente percebendo o que se passa ao redor. Vamos repetir juntos? Se a gente repete, a gente grava mais fácil. Então vamos lá. Altruísmo, amadurecimento, atualização. A quarta palavra, afirmação. Afirmação. Altruísmo, amadurecimento, atualização, afirmação e por último, ânimo. 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 Então vamos repetir as 5 palavras juntos? Altruísmo, amadurecimento, atualização e ânimo. E ânimo. Vamos começar lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, para vermos sobre o apelo ao altruísmo, para que eu e você não vivamos a nossa própria vida tão somente, não carreguemos tão somente os nossos fardos, nossas preocupações, mas nós possamos estar preocupados com o outro, pensando no outro, investindo na vida alheia. Queridos, há um versículo em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que de uma forma sucinta, traz uma verdade terrorizante. Primeiro fala da morte, que nós nem gostamos de pensar nela. Mas ao mesmo tempo diz Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso o juízo. Eu não sei como funciona a invencionice do povo. Veja bem o versículo, é tão simples, é tão direto. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Eu estou falando de Bíblia. Eu não estou falando de que um teólogo tal, um pensador aqui, um filósofo. A Bíblia, de uma forma clara, está dizendo o seguinte: está ordenado morrer uma só vez. Não tem prorrogação, não tem disputa em pênalti. Morreu uma vez, depois disso o juízo. Mas pastor, vamos ter um tempo de milênio onde judeus e quem não se converteu. Queridos, onde está escrito isso? Na Bíblia não é. É o seguinte, a Bíblia diz, morreu uma única vez e depois disso, nem choro, nem vela, nem fita amarela. Depois disso, não adianta tentar resolver a questão de quem partiu. Pastor, mas se ele partiu na inocência, se ela partiu na inocência, querido, inocência não salva ninguém. Senão nós teríamos 2 salvadores, Jesus Cristo e a santa inocência. Se as pessoas inocentes salvassem, então não precisaríamos pregar o Evangelho, era só deixar todo mundo na ignorância. A verdade é que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, sem Jesus Cristo, sem envolvimento com Ele, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há, irmãos, como ter vida eterna na glória do céu sem Jesus Cristo. Boas obras não salvam. Bom comportamento também não é suficiente, é preciso se entregar a Jesus. E aí que entra a questão do altruísmo. É quando nós não somente resolvemos a nossa situação, não somente nos entregamos a Jesus e procuramos segui-lo, mas ao mesmo tempo quando nós preocupamos com tantos e tantos que estão ao nosso redor. Eu queria ter feito aqui semana passada, e essa semana também planejei, mas não consegui. Mas me mandaram o filmezinho do pregador americano, que ele pegou um peixe do aquário, um peixe vivo, eu não sei quem viu esse vídeo, mas ele pegou um peixe vivo do aquário, na frente do auditório, e pôs o peixe na mesa, e o peixe começou a debater, a tentar sobreviver, e as pessoas no auditório, com espanto, olharam para aquela cena e disseram, o peixe vai morrer. E ele deixou o peixe debater por um tempo, até que ele pega o peixe e volta com o peixe para o aquário. E eu fui impactado por aquilo.
Ele disse assim: vocês se preocuparam com esse peixe de aquário? Na verdade, aqui no Brasil, se eu fizer isso, talvez até eu possa ser preso. Se eu pegar um peixe do aquário e tirá-lo do aquário e deixá-lo morrer aqui na frente de vocês, eu posso ser denunciado, sei lá por quem, por tantos órgãos que estão aí na defesa dos aquários e dos peixes. E ele disse assim: vocês se preocuparam com esse peixe? Vocês ficaram com medo do peixe morrer? Ele pegou o peixe e colocou de novo no aquário. E ele disse: é isso que Deus espera de nós, que eu me preocupe com o meu vizinho, que eu me preocupe com os meus amigos na escola, que eu me preocupe com meus amigos no trabalho, que eu me preocupe com os meus amigos na rua, que eu me preocupe com as outras pessoas. É capaz de nós chorarmos por um peixe de aquário, mas tem gente morrendo na nossa própria casa, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso não adianta, queridos. Não adianta acender vela no dia de finados. Eu quero dizer que você quer honrar, sabe, mas não adianta em nada, o futuro daquela pessoa está definido. Então, altruísmo é quando eu entendo isso, não só para a minha vida, mas eu entendo para tantos que estão ao redor de mim e estão condenados para sempre, para sempre, para sempre. E estarão num lugar horrível com o diabo e os seus anjos. Não se fala mais isso porque não dá ibope, mas isso é verdade, está na Bíblia. Sem Cristo a pessoa está condenada. E é preciso então, de uma forma altruísta, nos despirmos de nós mesmos e proclamarmos a salvação em Jesus. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Então, enquanto as pessoas estão vivas, anunciemos a salvação. Queridos, permita-me dizer que houve uma época em que todos os grupos religiosos no Brasil reuniam e cantavam as mesmas músicas. Os inários diferenciavam muito pouco da presbiteriana para a batista, para a Assembleia de Deus, mas é interessante que eram músicas que impulsionavam a evangelização. Eram desafios. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Era adoração na igreja, era assim. As pessoas eram desafiadas. Você tem uma bandeira, você tem uma missão, você tem um ministério. Corajosos, pois em tudo defendei, a vós soldados seus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Ou senão, naquela época que o planeta não era tão habitado, o poeta escreveu: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Eram os hinos que se cantavam, desafiando todos a irmos para a rua, a ajudarmos outras pessoas, isso é altruísmo, a encontrarem a salvação. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, confiando em teu amor. Isso fazia parte do cancioneiro de todas as denominações. Por isso o evangelho chegou até nós, queridos, não por causa da canção, mas pelo efeito que ela produziu, nos fazendo crer que precisamos ser altruístas. Ceifeiros da seara santa, com fracos poucos são, mais forte é Cristo vosso mestre, avante, avante, pois. Os hinos, na sua maioria, nos desafiavam a lutar, nos desafiavam a sair a campo. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria se é para onde vou, embaixador de Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Deus. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus: reconciliai-vos já, reconciliai-vos já, reconciliai-vos já com Deus. Nós fomos criados assim, desafiados em todas as reuniões, seja na escola bíblica, seja nos cultos, éramos desafiados a proclamar o evangelho, porque pessoas estão se perdendo ao redor de nós. E eu me lembro que não só no meio evangélico,
Mas na minha adolescência eu tive o privilégio, eu digo privilégio porque me ajudou muito a sair do meu espaço, do meu quadrado, de ouvir o Padre Zezinho, porque eu tinha um vizinho que colocava a música do Padre Zezinho tocando, e Deus usou aquela música para completar aquilo para o qual eu fui chamado. Quando o Padre Zezinho cantava: ao escutar uma voz que me disse que faltava gente para semear, ao escutar uma voz que me disse que faltava gente para semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando para não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo por te amar, e fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas eu tenho um povo, para Jesus. Amém. Padre Zezinho. As músicas nos faziam perceber que nós não nascemos simplesmente para sermos curados, para sermos abençoados, para sermos prósperos, para sermos pessoas que vivem bem em sociedade. Não, para irmos além. Isso é altruísmo. Porque, queridos, as pessoas ao nosso redor, como também nós, vamos morrer uma única vez. Depois disso, vem o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Cabe a nós anunciar a salvação enquanto elas estão vivas e estão perto de nós. Amém, queridos? Amém mesmo? Mas aí um segundo versículo de Hebreus, na carta aos Hebreus, que trata dessa questão, desse conjunto de palavras que nos levam ao altruísmo, a proclamar o Evangelho, lá no capítulo 5, verso 12. É um outro versículo também desafiador na carta aos Hebreus. Todos eles são, mas deixa eu selecionar alguns agora à noite. Primeiro, Hebreus 9. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Pastor, mas não volta para purificar, não? Não volta no outro corpo? Não. Não tem na Bíblia reencarnação, me permita ser sincero. Pastor, mas não volta então em forma de um sapo ou de um cachorro? Pastor, eu tenho um cachorro lá em casa que ele parece a reencarnação. Querido, pode ser de um espírito do mal, mas Deus não é não. Ou uma outra pessoa, um ente querido. Ah, pastor, mas se a pessoa estiver num estágio, no espaço, purgando, melhorando. Querido, na Bíblia não tem purga nem purgatório. Permita ser sincero. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso juízo, Hebreus 9,14. Hebreus 5,12 diz então que, além de altruísmo, tem que ter amadurecimento. Irmãos, esse versículo é um incômodo. Me permita te dizer que, ao mesmo tempo que ele aponta para uma possibilidade, mas ele dá uma beliscada. Diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ele vai tratar aqui na carta aos Hebreus desse desafio para que amadureçamos. Ele diz: espera aí, já é tempo de você ser mestre. Pelo tempo que você tem de Bíblia, de escola bíblica, de participação na igreja, não é tempo mais de meninice, não é tempo mais de chupeta, não é tempo mais de mamadeira, não é tempo mais de fiquei de mal, biribiribá, parei de brincar. Chegou esse tempo, já passou. Pastor, mas eu não me sinto preparado. Quantos anos você tem de conversão? Pastor, tem 15 anos que eu fui batizado, mas desde que eu nasci eu frequento a igreja. Espera aí, com 30 anos já de caminhada? É necessário tomar leitinho?
É necessário que a igreja, né? E hoje, queridos, em nome de Jesus, pela graça de Deus, Deus sabe o objetivo do meu coração. Mas eu sei que se nós criarmos um grande berçário gospel, nós vamos ter um público muito grande. Porque muitos querem leitinho, querem sopinha, batidinha, aqueles potinhos assim, e que os pastores e os líderes fiquem distribuindo sopinha. Gugu, neném, ao avião. Isso é avião do Iraque, isso é avião do Irã. Isso não vai resolver problema nenhum, pelo contrário, vai estourar a sua vida. Ele diz assim, pelo tempo decorrido, ei, vai para o meio de campo, chuta para gol. Sabe, toda essa trava, eu quero te dizer que é mentira na sua cabeça, que você mesmo agasalhou, que alguém colocou, que você não tem condições, que você não tem capacidade, que você não é merecedor. Querido, eu quero te dizer que por maiores que tenham sido nossas faltas, por mais problemas que tenhamos dado no nosso passado, mas Jesus nos perdoa de todos os pecados e nos faz pescadores de almas. Eu e você são chamados para servir. Há um tempo necessário para crescimento, sim. Há um tempo necessário para o leite, para a sopinha, para o bico. Sim, há um tempo necessário. Mas, queridos, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos caminhando e ainda procurando o leitinho, precisamos ser altruístas, pensar nos outros. Agora, não só pensar e enviar, mas irmos amadurecidos, entendermos que o que você já sabe, o que você já tem, e se estamos vivos, queridos, de fato, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Pastor, mas eu não descobri o propósito de Deus para a minha vida. Deixa eu te dizer de forma clara, é representar Deus na história. De forma resumida, que é o propósito de Deus? É sermos embaixadores do reino dele aqui na terra. Ah, pastor, mas eu sou muito novo na fé. Pelo tempo decorrido, ele já devia ser mestres. Já devia estar ensinando. Mas além de altruísmo e amadurecimento, Hebreus 9,14, Hebreus 5,12, eu quero que você grave um outro versículo, que está lá no capítulo 8, verso 13, inclusive, que é um versículo que tem tudo a ver com a história da missão. A missão teve alguns versículos que formaram o escopo, a base dessa caminhada de uma forma mais definida, como Hebreus 8,13. Hebreus capítulo 8, versículo 13, que diz assim: quando ele desnova, vamos ler juntos? Torna-se antiquada, está prestes a desaparecer. Altruísmo, amadurecimento, atualização. O que é isso, atualização? Ele diz o seguinte: o mundo está mudando, e então nós temos que alcançar as pessoas perdidas, porque o homem está ordenado morrer uma vez. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e nós não podemos ficar sempre na igreja tomando leitinho, tomando sopinha, gugu, neném. Não, queridinha, não, queridinho, volte, por favor, amorzinho. Amorzinho, não, pastor, eu quero ir para o berçário gospel. Me permita ser sincero, já está lotado. É hora de despertarmos do sono. É hora de levantarmos e entrarmos no meio de campo. Mas aí precisa de atualização. O que é atualização? É entendermos que os tempos são outros, os métodos são outros, e nós precisamos colocar em prática novas estratégias para alcançar essas pessoas que estão condenadas à morte. Hebreus 8,13, queridos, foi e tem sido, nesses 27 anos, uma bandeira na missão, um sonho da missão. Tudo que se torna antiquado e envelhecido vai desaparecer.
No capítulo 8 de Hebreus, está falando sobre liturgia, sobre programa da igreja. E diz o seguinte: se nós mantermos o programa do passado, nós vamos desaparecer. Nós temos que ter estratégias para alcançar essa nova geração da inteligência artificial. Nós temos que ter novas estratégias para alcançar essa geração que tem hábitos e costumes diferentes. E vem aí o live justamente com uma programação nova, diferente das anteriores, uma proposta diferente, uma repaginada, e todos os ministérios da igreja procurando dar uma repaginada, porque, queridos, é preciso em todas as áreas. Se você no trabalho, se você na sua vida pessoal, você não muda, não vai mudar nada ao seu redor. Mas no que concerne a estratégia, como igreja, nós precisamos também de mudanças. Hebreus 8,13 diz assim: tudo que se torna antiquado, essa palavra é pouco conhecida por muitos, mas tudo que se torna envelhecido, vai desaparecer, ou muda ou morre. Numa proposta comercial, ou muda ou vai à falência, ou muda ou acabou. Então é preciso mudanças. Então nós precisamos de altruísmo, pensarmos nas pessoas que estão perdidas, mas ao mesmo tempo nós precisamos de amadurecimento, pararmos de preocuparmos somente conosco, com sopinha, com um bico, e pensarmos nos outros. Isso é amadurecimento, é hora de sermos mestres. Você é chamado a ser um mestre, você é chamada a ser uma mestre. Todos somos chamados a ensinarmos outros. Mas ele diz na carta aos Hebreus que é preciso de uma atualização, porque se nos tornarmos antiquados e envelhecidos, nós vamos desaparecer. E nós temos procurado em cada detalhe, em cada programa, em cada ministério, sempre mudanças nas estratégias. Deixa eu dizer, por exemplo, que o live agora esse ano vai começar com uma corrida de rua. Não é a corrida garoto, mas é a corrida dos garotos e das garotas. Vamos ter uma grande corrida na quinta-feira pela manhã, é uma coisa diferente, uma coisa que nunca fizemos. Vamos sair correndo pelas ruas. Quem aguentar, é claro, né? Quem não aguentar vai de carro, vai servindo água pelo caminho. Mas estratégias diferentes, porque a sociedade exige estratégias diferentes. E como hoje algo muito priorizado é o culto ao corpo, nós vamos entrar no meio disso. Para quê? Simplesmente para corrermos? Podemos fazer academia, podemos correr na praia, mas vamos ter uma corrida da missão. Porque tudo que se torna antiquado e envelhecido vai desaparecer. E eu nunca pensei uma igreja bater palma quando se fala em corrida. Está vendo como é que o assunto é atual? Eu falei de Jesus, eu falei de salvação, eu falei de... Mas na hora que eu falei de uma corrida, viu a diferença? Porque tudo que se torna antiquado e envelhecido vai desaparecer. Vai desaparecer. Então vamos lá, altruísmo. Vamos juntos? Altruísmo, amadurecimento, atualização. Hebreus 9,14, ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Hebreus 5,12, diz que já é hora de sermos mestres, pelo tempo decorrido. E aí nós vimos aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 13, que é preciso atualização, mas ainda na carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 8, uma outra palavra com a letra A afirmação é a mesma. É interessante que no 8,13 fala que o método tem que mudar, mas no 13,8 diz que a afirmação é sempre a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Muda a estratégia, mas não muda a mensagem. Muda o método, mas não muda a mensagem. Diz assim Hebreus 13,8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E até fácil guardar que no 8,13 diz que é para mudar a estratégia.
pais, mães, esposas, maridos, profissionais. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dizer: jogue a rede do outro lado. Jogue a rede do outro lado. Quem sabe você ligou para participar pela internet, pelo YouTube, para ouvir essa palavra. Não está dando certo, se você não está pescando nada, jogando a rede desse jeito, é porque esse método já caiu de moda. Jogue a rede do outro lado. Jogue a rede do outro lado, mude a estratégia com seu filho, mude a estratégia com seus pais, mude a estratégia no seu trabalho, mude a estratégia. Mas priorizando sempre uma coisa, não se auto-beneficiar, mas priorizando a glória de Deus, com que o nome de Jesus seja reconhecido e aceito. Deus é honrado e pessoas são salvas. Ah, pastor, mas eu sou novo na fé. Não, já é hora de sermos mestres. A missão já está fazendo 27 anos, então já é hora de sermos pós-graduados. Amém? Amém, queridos? Você está pronto a receber um diploma de pós-graduação? Pós-graduação na caminhada? E por último, um último texto em Hebreus, e aí, porque no meio disso tudo dá medo, no meio disso tudo, dos desafios, muitas vezes ficamos travados, mas eu quero que você guarde Hebreus 9,14, que o homem está ordenado a morrer uma vez, e que isso desperte em nós cada vez mais o altruísmo. Eu espero que você guarde Hebreus capítulo 5, verso 12, que é hora de sermos embaixadores de Deus. Embaixadores de Deus. Eu espero, querido, que você guarde Hebreus 13, 8, ou 8, 13, que tudo que se torna de quadro envelhecido vai desaparecer. Ou muda, ou morre. Ou muda, ou perde. Eu espero que todos nós possamos guardar, decorar e colocar em prática Hebreus 13, 8, a mensagem é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para todos sempre. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, ainda hoje Ele faz os mesmos milagres. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, os seus ensinos são para hoje também. Seus ensinamentos são atuais. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Ele salvou e salva. Mas por último, um versículo assim, confortante no meio de tanto desafio. Quando há uma palavra na carta aos Hebreus que também é desconhecido de muitos, e não se fala muito no meio evangélico sobre isso, Hebreus 1,14, quando diz assim, Hebreus 1,14, que não são todos eles espíritos ministradores. Vamos ler juntos? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna, a salvação. O que ele está tratando aqui em Hebreus 1,14? Ele está falando de um plus, de um extra, de algo que Deus nos dá nessa caminhada. E nós podemos ter ânimo, confiança, nós podemos ter coragem, porque além da sua presença, além das suas promessas, olha o que está escrito em Hebreus 1,14, no Novo Testamento, a afirmação da existência de anjos. Anjos existem, e eles são ministradores de Deus, a favor dos que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz que os anjos não apenas existem glorificando a Deus lá nos céus, mas os anjos são enviados para acompanhar, para cuidar de todos aqueles que abrem o coração para Jesus. Então, quando eu ou você recebemos Jesus, quando nós abrimos o coração, nós recebemos a salvação, recebemos o perdão, recebemos o acesso à sala do trono, recebemos inúmeras bênçãos, mas entre tantas bênçãos que Deus nos dá, Ele ainda nos dá a presença dos seus anjos acampados ao nosso redor, para nos guardar de todos os males. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus e aconteceu essa tragédia. Mas com certeza ela vai resultar em bênçãos se você é de Jesus.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas a verdade é que o anjo não enfraqueceu, que o anjo não se afastou, porque a Bíblia diz que os anjos são ministradores de Deus. Olha Hebreus 1,14. Hebreus 1,14, os anjos de Deus estão aí. Quando o diabo fez uma rebelião no céu, um anjo se rebelou contra Deus, diz que Deus condenou 1/3 que o acompanhou. Isso é uma boa nova. Isso traz alegria, porque apenas 1/3 foi condenado. Existe apenas 1/3 de espíritos maus agindo na sociedade. O que isso quer dizer é que 2/3, o dobro, estão do nosso lado. Mais são os que estão conosco do que estão contra nós. Foi o que aconteceu com Geazi, quando ele levanta e abre a janela, e ele vê os problemas da semana, vê os problemas de segunda-feira, e vê os problemas no trabalho, e vê os problemas na saúde, vê os problemas financeiros, e vê os problemas dentro de casa. E ele acorda Eliseu, e ele diz: Eliseu, nós estamos cercados, acabou. E Eliseu levanta e diz: Deus, tem misericórdia desse irmãozinho, tem misericórdia dessa irmãzinha que precisa de amadurecimento, que ela possa levantar, assumir o seu papel na história, na certeza de que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Que ainda que um exército se levante contra nós, nós não devemos temer. Levanta a cabeça e vamos em frente no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Altruísmo, pensar nos outros. Não podemos ficar só. Mas eu queria, eu quero, sabe? Os outros estão com sede, os outros estão com fome, os outros estão sem rumo, sem direção. Altruísmo. Ao mesmo tempo, para que possamos exercitar o altruísmo com eficácia, é preciso de amadurecimento. É preciso de entendermos que o que sabemos já é suficiente para ajudar muita gente. No nome de Jesus, irmãos, irmãs, por favor, não se sinta menos, não se sinta impotente, não se sinta incapaz diante da sua tarefa. Eu quero te dizer que está repreendido no nome de Jesus. Toda essa trava, todos somos embaixadores de Deus. Um pendão real nos entregou o rei, a nós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Levanta a cabeça. Altruísmo, amadurecimento, ao mesmo tempo, estarmos sempre atualizados na nossa estratégia para abençoarmos a cidade. Esse ano é ano de eleição, e sempre aquela ilusão de que um prefeito, de que uma Câmara de Vereadores resolverão todos os problemas da sociedade. Não resolverão, queridos. Saibam disso, nem do Brasil. Deus colocou a igreja para fazer isso. Cabe a nós fazermos essa diferença na sociedade. Nós somos a luz que reflete a luz de Cristo. Jesus disse em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz. Agora, se essa luz não brilhar, o mundo está perdido. Então é preciso de altruísmo, amadurecimento, atualização. Ao mesmo tempo é preciso dessa afirmação clara, resumida, mas precisa: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é paz, e só Jesus. Não há outro caminho. Há dias atrás entrou um pastor aqui e perguntou por que o nosso púlpito era uma cruz. E ele falou que não tinha visto por onde ele tinha passado um púlpito assim.
Mas nós fizemos questão de que o púlpito fosse uma cruz, para que caso alguém pregasse aqui e não falasse da cruz, mas todos pudessem ver a cruz, e todos os pregadores estivessem escondidos atrás da cruz, porque importa que ele cresça e nós diminuamos. Ele é o caminho, é Ele e não nós. Se você for no salão lá de baixo, se você for nos outros salões, você vai encontrar uma cruz. Jesus não está nela porque Ele ressuscitou, e está à direita do Pai intercedendo por nós. Quando foi desenhado, eu queria que fosse uma tora realmente de lenha, como aquela cruz na qual Jesus foi crucificado. Ele não foi crucificado numa cruz envernizada, parafusada. E eu pedi que fizesse uma cruz, mas não encaixou bem. Mas um dia a gente acerta aquela cruz bem tosca, como foi tosca a cruz na qual Jesus morreu por mim e por você. Mas é preciso dessa afirmação, Jesus Cristo. E por último, queridos, é preciso de coragem, na certeza muito grande que vão zombar de nós, vão nos trair, vão postergar, vão roubar nosso tempo. Que desgraça é essa? Mas não importa os leões, a música que a equipe de louvor cantou no início, a igreja venceu os leões, a igreja venceu o inferno, a igreja venceu. E assim como ela venceu, nós também venceremos. Amém? Amém? Vou repetir aqui as 4 coisas vencedoras na história, para terminar. 4 coisas imbatíveis. 4 coisas que já fizeram tudo contra elas, mas jamais conseguiram destruir. Primeiro, a Bíblia. Já puseram fogo, já condenaram quem lia, já proibiram sua leitura. Essa ideia de reescrever Bíblia, esses negócios todos, queridos, isso não é novo. Isso vem desde o início. Você lê no Antigo Testamento, quando Jeremias escreve a palavra, o rei coloca fogo nela. Tentaram destruir a Bíblia, mas para sempre está firmada a tua palavra nos céus, ó Senhor. Ela é imbatível. A Bíblia Sagrada é imbatível. Outra coisa imbatível, a reunião do povo de Deus, que chamamos de igreja. Não o prédio, mas a união dos templos. Eu disse hoje de manhã, aqui é um condomínio, cada um é uma igreja, é o templo do Espírito, é que é o condomínio onde se reúne esses templos. Mas é imbatível. Já queimaram também igrejas, já avacalharam igrejas, já produziram escândalo, já produziram fake news e tantas outras coisas, mas a igreja continua imbatível e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É ela que ataca o inferno, não é o inferno que ataca a igreja. O que é imbatível? A Bíblia, a igreja. Talvez eu possa ofender alguns aqui que têm uma ideia contrária, mas eu te respeito, mas eu não posso negar a verdade. Israel é imbatível. Já tentaram de tudo contra Israel. Esse negócio de Hamas, queridos, Israel já enfrentou todo mundo muçulmano. Ao redor, um paizinho que é metade quase do estado do Espírito Santo, enfrentou a Arábia Saudita, enfrentou a Síria, enfrentou todos os países, de uma vez só. E nenhum deles, nem todos juntos, conseguiram destruir Israel. Se você torce pelo Hamas, me perdoe, mas eu estou te falando a respeito da Bíblia. Deus tem um compromisso com aquele povo.
Ah, pastor, mas eles não são convertidos, eles até perseguem a igreja. Queridos, eu não quero discutir isso, eu só quero discutir que Deus fez uma aliança com eles e disse que eles permaneceriam. Ah, mas tem gente lá, tem isso, tem aquilo. Tem tudo, igual aqui. Se Deus não destruiu o Brasil, irmãos, para o qual não tem promessa, Deus vai destruir um povo que... Então eu quero te dizer de 4 coisas indestrutíveis, imbatíveis: a Bíblia, a igreja, Israel, e a 4, todo aquele que nele crê. Todo aquele que recebe Jesus Cristo em seu coração, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará pela mão. Você é imbatível. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, e ao lado de Deus somos mais que vencedores. 1 João 5,4, deixa eu fugir da carta aos Hebreus. 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você não crê, você já está derrotado. Se você crê, você é mais do que vencedor. Essa é a vitória que vence o mundo. Deixa a equipe de louvor chegar aqui. Podemos cantar aquela música de novo, que ninguém derrotou a igreja? A igreja de Deus, ninguém derrotou. Queridos, no nome de Jesus, 5 versículos da carta aos Hebreus. Não estou dizendo que são os melhores, nem são os únicos. Eu estou dizendo que vale a pena grifar na sua Bíblia, decorar essas verdades, que são desafios. Hebreus 9,14, o homem está ordenado a morrer uma vez. Hebreus 5,12, chega de mamadeira. Hebreus 8,13, vamos mudar a estratégia. Hebreus 13,8, não vamos mudar a mensagem para negociar com ninguém. Cristo customizado não é a nossa mensagem, é o Cristo que morreu na cruz a nossa mensagem. E por último, sair daqui para fazer isso, sabendo que já não estamos sozinhos. Ainda além de Jesus Cristo nos acompanhar, os anjos de Deus estão conosco. Tem anjos. Pastor, mas qual o nome deles? Não sei. Quem está aqui é o Gabriel, é o Rafael, é o Miguel, não sei. Mas tem anjos de Deus acampados, e quando levantamos o acampamento, eles caminham conosco. Um dia eu estava falando isso, uma mulher falou: pastor, então eu posso acreditar em anjo da guarda de criança? Eu disse: não, porque você limitou muito. Eles não estão guardando só nossas crianças, eles estão guardando todos nós até o fim. E quando nós fecharmos os olhos, eles serão os nossos cicerones. Oh, aleluia! Assim que fecharmos os olhos aqui, os anjos estarão ali do outro lado da porta, daquela porta que chamamos de caixão, e eles estarão para nos conduzir até o reino do Senhor. Doces verdades. Vamos ficar de pé? Não sai agora não. Cante, declare isso pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Pressionados, mas não desanimados. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. É verdade. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé.
amadurecemos, nós amadurecemos. O que nos move É o que cremos. nação santa, somos a igreja, Aleluia. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Oh Deus. perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, Aleluia. não caminhamos Pelo que vemos, lá fora, na Globo, não caminhamos pelo que nação santa, receba, somos a receba o seu igreja. nome, a verdade ao seu respeito. Vemos por fé, Estamos de pé. a igreja, o coração não parou, a igreja, os leões não Não pararam, pararam. a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. De jeito nenhum. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Jeito nenhum. Os leões não Não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, não nos move, é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Que privilégio. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de termos conhecido o Senhor.
Obrigado pela igreja do Senhor. E que nós possamos ser altruístas. Nós possamos sair daqui com um compromisso de amadurecimento. Que nós possamos sair daqui, queridos, desejosos cada vez mais de abençoar vidas. No nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Os anjos do Senhor. Que livro rico, hein? Carta aos Hebreus, tão desconhecida. Que livro lindo. Deus abençoe. Antes de sair, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer resolver sua vida com Jesus, ainda não foi batizado, ainda anda na periferia do reino, na saída, pastor Lutero vai estar ali na porta. Você fala com ele, fala: olha, eu quero me preparar para o batismo, eu quero me envolver, eu não quero estar correndo esse risco, pelo contrário, eu quero viver isso cada vez mais. Ou se você quer marcar um gabinete, um pedido de oração, a equipe vai estar por aquela porta ali no lounge, ali na recepção, você fala com eles. Tá bom, queridos? Fala com a nossa equipe lá. Bom estarmos juntos, mas temos que terminar. Bom rever o Ricardo. Que legal. Estava com saudade, Ricardo. Você mesmo. Família, Deus abençoe. Dá um abraço no seu pai lá no Osmar. Que Deus abençoe todos nós de volta para casa. Queridos, que Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Deus Filho, Jesus Cristo, que desceu, morreu, mas ressuscitou e subiu, e ao lado do Pai intercede por nós, e o Espírito Santo, que é Deus em nós, ungindo, capacitando, aperfeiçoando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de uma forma perceptível. Receba a bênção da presença de Deus. Que assim Deus nos acompanhe agora e para sempre. Amém? Amém. Abençoe alguém perto de você. Deus abençoe. Deus abençoe. Do lado de lá tem a cantina do Grow funcionando, hein? Lá no ginásio. Com sua voz, em
Foi muito bom ter você conosco aqui nesse culto e eu espero te ver de novo.